O Rafael já estava conosco aqui desde as 9 horas, mas graças a Deus agora deu tudo certo. Sejam todos bem-vindos. Gostaria mais uma vez de agradecer ao Rafael, a boa vontade dele de estar aqui conosco, para nós batermos um papo aqui sobre alguns temas, especificamente sobre o artigo que ele escreveu, Jesus comeu peixe. Eu sei que é um tema bem polêmico, algumas pessoas concordam, outras discordam, mas o Rafael tem bastante argumentos e hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de iniciar, eu ia falar para convidar todos, colocar um copinho de água ao lado do seu computador, para que essa água vá sendo fluidificada no decorrer da nossa conversa, e no final a gente vai tomar essa aguinha, dividir com os nossos animais, né? Então convido a todos a pegar um copinho d'água. E para a gente iniciar essa conversa de hoje, antes da gente começar o nosso bate-papo com o Rafael, aqui pelas redes da Caridade, do Centro Espírita Dr. Luiz Monteiro de Barros, convido a todos a fazer uma oração inicial, como a gente sempre faz no nosso trabalho lá do Evangelho dos Animais, lá no Luiz Monteiro, que acontece todo domingo às 9 horas, mas que, como todos os outros trabalhos, estão parados, né? Então, convido a todos a fazer uma oração mental aí de São Francisco, com essa música, que é esse hino de paz, né, de louvor aos animais e de amor à humanidade. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bom, amigos, agradecemos por essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez, e convido agora o Rafael a fazer as suas considerações iniciais e dar o bom dia dele aí para o nosso público aí. Caros irmãos, caras irmãs, um feliz dia a cada um. Deus nos abençoa a todos, a Ele sempre toda a honra e toda a glória. E queria agradecer muito a vocês pela presença, pela participação, pela oportunidade que estão me dando aqui de conversar sobre esses assuntos tão essenciais à vida de todas as vidas desse planeta. Em especial, quero agradecer ao Wilson, em nome de todos os companheiros e companheiras desse canal, que mais uma vez nos permite falar aqui desses temas. Então fica aqui a nossa gratidão, o nosso carinho, né, por essa proposta e por essa oportunidade. Turma, o assunto é um pouco polêmico para alguns, mas é um assunto que tem uma importância maior do que imaginamos. E quem sou eu para conseguir, né, abordar com legitimidade, com segurança, com profundidade esse tema,
que merece estudos aprofundados. Estudei, me dediquei, venho fazendo isso há um bom tempo, mas é claro que esse artigo é um ensaio. É um ensaio onde eu trago argumentos para que possamos debater esse assunto, para que não deixemos esse assunto guardado lá na gavetinha, sem debate, porque ele é de importância extrema, é assunto urgente, e nesse artigo eu busco dizer o porquê que esse assunto é urgente. Considerações iniciais agora, Wilson? Você quer falar alguma coisa? Eu queria só, começando, que nem ontem, eu estava conversando com o Rafael, que ontem já começamos a conversar com alguns amigos sobre esse tema, e dar uma discussão boa, porque alguns são a favor, outros contra, né? Esse tema do artigo dele é muito bom, se Jesus comeu peixe, né? E eu gostaria de iniciar, Rafael, a nossa conversa, lembrando sempre o João 10:10, né? Quando ele fala, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso. Eu acho que a gente, partindo dessa premissa, como você cita no teu artigo inteiro, partindo dessa citação de Jesus, e que ele tenha nascido ali numa manjedoura, junto com os 3 reinos ali, né? Ele se importou de estar presente com todos os reinos junto dele. Eu acho difícil realmente a gente acreditar que Jesus, um ser tão muito mais evoluído que nós aqui estamos caminhando, nós estamos tentando, né, fazer a nossa contribuição através da alimentação vegetariana, vegana. Então é difícil de acreditar que ele, um ser tão evoluído, usasse de alimentação dos animais, onde ele fala que ele veio para ter vida a todos, né? Então eu gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais, o que te levou a pesquisar e a escrever sobre isso, né? Ótimo, vamos lá. Essa pesquisa vai virar um livro, então primeiramente eu publiquei essas 40 páginas como um ensaio para convidar ao debate, e a partir das críticas eu vou elaborando esse livro. Então virão umas coisas por aí, mais argumentos que eu não pude colocar ali, né, para não ficar algo muito extenso. Então, eu tenho alguns incômodos, eu tenho uma outra live, e as minhas preocupações são as seguintes. O cristianismo, em nosso caso, o cristianismo espírita, não tem nos levado diretamente ao veganismo, ao amor e ao respeito aos animais. Essa é uma primeira preocupação e uma primeira constatação com a minha experiência. Do contrário, o cristianismo dos homens, o movimento espírita do qual participo, tem nos levado a, na verdade, consumir os animais, financiar de alguma maneira a exploração dos animais. Essa é uma contradição, uma preocupação que me incomoda, é um incômodo. Por quê? Como assim? Se Jesus é a essência do amor, é o maior representante de Deus aqui na Terra, como que a sua doutrina, ensinada pelos homens, pode nos levar a usar de violência, de exploração, de subjugação dos animais? Isso é contraditório. Então eu tive que pesquisar quais são os argumentos que sustentam esses entendimentos. Quais são os argumentos que sustentam que o cristianismo ou o espiritismo deve nos levar ao amor aos animais, em todas as suas nuances, desde a alimentação. E quais são os argumentos que sustentam que não, consumir animais, usar os animais para outros tipos de trabalho, de entretenimentos, pesquisas científicas, etc. Não tem nenhum problema. Isso é coisa secundária. E isso é com base em Jesus, isso é com base no Espiritismo. Então há essa preocupação que eu acho grave, essa contradição que eu acho muito grave. Ou seja, ao meu modo de ver, e eu vou trazer os fundamentos, o Espiritismo deve nos levar ao amor aos animais, como coisa não secundária,
como coisa não subalternizada, como coisa essencial do amor que pregamos enquanto movimento espírita, enquanto adeptos do espiritismo. Então é muito estranho, na nossa história cristã, Jesus ser o fundamento da comelança de animais, da exploração de animais. Isso é contraditório e é o que tem acontecido, salvo raras exceções que eu trago nesse artigo. Então, ao meu modo de ver, há uma lacuna, há uma falha na formação da mentalidade espírita cristã, pois talvez, desde a evangelização infanto-juvenil, não temos apresentado um Jesus protetor, amigo e proclamador de uma ética de libertação animal, humana e não humana igualmente. Então, esse artigo fala em essência sobre isso. A preocupação maior desse artigo não é nem comprovar se Jesus comeu ou não comeu, mas é focar nas consequências de estarmos apresentando, em várias tradições cristãs, um Jesus como fundamento de exploração dos animais, mesmo sem essa intenção em algumas oportunidades. Esse é o foco principal. Entendi. Rafael, a gente sabe que a alimentação, na época de Jesus, ela era basicamente baseada em vegetais, feijão, lentilhas, figos, né? Conforme você mesmo pesquisou e coloca no seu artigo. Eu gostaria de enfocar agora, especificamente, quando Jesus, naquela passagem, quando ele manda Pedro e os pescadores, que eles voltam da pescaria lá, sem sucesso, e ele fala para ele jogar a rede, e naquela jogada de rede ali, eles conseguem abarcar muitos peixes, né, e suprir as necessidades deles ali naquele momento de vender, né, que eles precisavam sobreviver, né. Não seria um pouco contraditório essa atitude de Jesus ali no mandar jogar a rede, pescar tantos peixes nesse momento? Qual o seu entendimento dessa parábola aí? Sim. Só seria contraditório se fizéssemos interpretação literal do texto, o que o Espiritismo não faz. Ou só faz num primeiro passo para conhecer o texto bíblico. No mais, o Espiritismo faz o que, turma espírita? Extrai o espírito da letra, reconhece os símbolos ali utilizados e vai além do texto. Essa interpretação espírita é o método que Kardec nos ensina. No início de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá em Notícias Históricas, Kardec nos ensina sobre isso. Então, se o espírita fizer interpretação literal, como tradicionalmente é feito por outras tradições cristãs respeitáveis, a gente vai ter dificuldade em entender. Então, Kardec nos diz, o Espiritismo é a chave para se interpretar as escrituras sagradas, os autores sacros, através dos princípios que apresenta. Então, a gente não faz interpretação literal, só num primeiro passo, e depois vem as demais interpretações. Então, só seria contraditório nesse sentido. Então, vamos lá, vamos fazer um ensaio aqui, que não está, por exemplo, no meu artigo, que eu deixei isso para o livro. Qual a interpretação que Emmanuel dá, por exemplo, sobre a pesca maravilhosa, né? Sobre, por exemplo, nós temos lá no início do Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus, o chamado aos 4 discípulos. E ali há, né, também a pesca maravilhosa acontecendo. E nós temos no final do Evangelho de João, lá no capítulo 21, também a aparição de Jesus aos 7 discípulos, e ali também acontece uma pescaria. Então, qual a interpretação de Emmanuel, por exemplo, sobre essa passagem? Vamos lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21. Só para a gente fazer um ensaio, tá? Que isso vai estar no livro depois. Eu não coloquei aqui nesse artigo. Capítulo 21, Caminho, Verdade e Vida. Se chama Caminhos Retos. Então, quais são os elementos que estão dispostos ali na narrativa bíblica sobre essa pescaria? Nós temos os barcos, nós temos a rede, nós temos Jesus dizendo, joga para cá. Então, nós temos uma direção.
E como é que Emmanuel vai interpretar isso? Não vai interpretar ao pé da letra. Então, olha o que ele diz. Vou para o final desse capítulo. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. Então, não está falando no sentido literal de um pescador de peixes, que, no caso, era para a sobrevivência daquelas criaturas ali. Nós estamos numa época muito diversa daquela. E vale também dizer, Wilson, aqui, utilizando um pouco da ironia, que quando Jesus chama eles largam a pescaria. É verdade. Não é verdade? Bem, e segue-me, vou te fazer pescador de homens, né? Exatamente, você desloca ali a pescaria. Então, olha só, pescador aqui interpretando esse texto é de valores evolutivos, é dos princípios, dos valores que a gente busca vivenciar. Os valores do amor, da abnegação, da renúncia, da caridade, os valores éticos, morais que o cristianismo espírita nos ensina. Então, são pescadores de valores evolutivos no mar da vida. O que é a água para o espiritismo? É a reencarnação, é a matéria. Então, no mar da vida, na jornada evolutiva, quando reencarnamos, passamos aqui por provas, por expiações, por aflições, para a nossa redenção, o nosso engrandecimento. Então, a água é isso, é um mergulho na carne. Então, pescador de valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Olha só, nós temos ali, nesse texto bíblico, falando sobre o barco. O barco é a nossa posição evolutiva. É o nosso barco. É aquilo que nos leva no mar da nossa vida. E além disso, Emmanuel diz, em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de pescar, gente? Não, rede de interesses. Ou seja, quais são os nossos interesses? Enquanto comprometidos com o espiritismo, nós devemos nos esforçar para ter quais interesses? Os interesses divinos, os interesses superiores. Então é rede de interesses internos, pensamento e vontade nossa. Então não é a rede de pescar. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Porque Jesus diz o que lá no Evangelho de João, nessa passagem? Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Então Jesus está direcionando o pensamento e a vontade para uma trajetória, para um destino, para um local. E o que é para Emmanuel essa rede de interesses? Ele vai dizer, estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Funda-se isso nos nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Então a gente poderia até aproveitar aqui para perguntar, é justo submetermos animais sencientes com direito à vida a uma condição que ele não desejava? É justo retirar os animais da natureza e reduzi-los à vida deles, a mercadorias, a produtos, em alguns meses e poucos anos de existência, contra a vontade dele? Isso é justo? Não é justo. Então, Emmanuel diz, essa rede de interesses são os nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça. Então, o espírito ele não faz a interpretação literal. A interpretação literal é o primeiro passo para a investigação do texto bíblico, extraindo dali o espírito da letra. E a gente tem métodos hoje no movimento espírita espalhados, por exemplo, o método do miudinho, lá do seu Honório de Abreu, grande seu Honório, nos ensina esse método do estudo minucioso dos textos bíblicos à luz do espiritismo. Então vai muito além da interpretação literal. Nós temos hoje em dia os NEPs, eu até cito no texto, eu faço parte dos NEPs, né? O Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então a gente também vai muito além da interpretação literal. Então a gente não pode perder de vista essa chave de interpretação que é o espiritismo, que vai muito além da letra. Então, mesmo que a gente fosse na interpretação só literal e esquecesse todas as outras, a gente jamais poderia entender daquela passagem que Jesus está endossando ou está prescrevendo que nós sejamos consumidores vorazes de peixes, de animais, pescadores vorazes, né,
dos oceanos, dos rios, porque, em verdade, nós estamos hoje em dia com um problema gravíssimo de dezenas de zonas mortas nos oceanos, ameaçando toda a vida marinha por causa da pesca industrial, sobretudo. Então, mesmo se interpretássemos assim, teríamos problemas com isso. Entendi. Aproveitando ainda que a gente está falando de parábola, e até que você trouxe esse texto de Emmanuel, que eu acho que é bem pertinente, Emmanuel sempre nos traz algumas explicações assim para que a gente reflete bastante, e são visões que às vezes a gente não consegue perceber quando a gente lê a parábola, né? E com a ajuda de Emmanuel a gente consegue ter um prisma diferenciado de entendimento, e eu acho que é muito importante. E aí, ainda trazendo a parábola, eu gostaria também de lembrar aquela parábola da multidão, onde ele multiplica pães e peixes, né? Que é relatado pelos evangelistas, né? Onde, mais uma vez, ele se utiliza do peixe para saciar a fome da multidão. Porém, né, como você mesmo fala, né, no texto, Kardec, em A Gênese, né, fala que, na verdade, o que saciou a fome ali da multidão foi aquela ação magnética de Jesus. Qual que seria, então, também esse entendimento nessa parábola aí? E por que você acha que o peixe é tão presente sempre nessas parábolas de Jesus? Jesus utilizava, né, turma, os elementos do cotidiano daquele povo para revelar o reino dos céus, para revelar os princípios transcendentes. Então, ele não poderia utilizar de objetos, de conteúdos que não fossem da tradição do conhecimento daquele povo. Então, Jesus, quando estava entre pescadores, ia utilizar de parábolas, utilizando pescadores, peixes, redes, barcos, como vimos agora. Estava entre pastores e utilizar dos elementos do cotidiano dos pastores, a ovelha perdida, enfim, em cada grupo que ele dialogava, utilizava os elementos dali. Então, o peixe vai aparecer muitas vezes, porque, por exemplo, mais da metade dos apóstolos eram pescadores. Pesca era uma coisa comum naquela época. O consumo de animais não era a regra, era a exceção. O consumo de figo, de oliveiras, né, de tâmaras, de amêndoas, né, de outros tipos, né, de o trigo integral, né, diferente do nosso trigo hoje em dia, era o consumo comum. Vez em quando, sobretudo em atos solenes, né, eles se alimentavam também dos animais, que existia também, mas não era a regra. Até porque não existiam eletrodomésticos, né, energia elétrica, tudo isso para conservar as partes dos animais. Então, isso é importante. Então, o peixe aparece muitas vezes porque está no cotidiano daquele povo, tá? E se a gente fosse se alimentar como aquele povo se alimentava, a gente já estaria bem melhor de saúde hoje em dia. Porque mesmo assim, a alimentação deles é bem melhor do que a nossa, né? Então, olha só, os argumentos a favor de um Jesus que comeu os animais e prescreveu o consumo de animais, nesse entendimento que eu discordo, se resume praticamente que Jesus comeu peixe, que Jesus multiplicou os peixes, que Jesus lá na pescaria favoreceu a pesca, que Jesus participou da ceia pascal, enfim, argumentos assim. Do contrário, os argumentos em desfavor dessa ideia é de que o momento daquele tempo não estava maduro para o vegetarianismo, para uma proposta vegana, para a abstenção de consumo de animais, ou que Jesus pregou sim isso, que Jesus era vegetariano puro, mas isso foi suprimido pelos seus seguidores, por alguém, devido aos seus interesses. Esses argumentos aqui são facilmente abordados, desconstruídos, né, quando a gente faz uma abordagem lógica, uma abordagem racional, a gente consegue perceber, sem muita profundidade, como que a gente consegue desconstruir alguns desses argumentos. Então, você citou a passagem de Lucas, que está lá no capítulo 24, 43, que é a única que descreve que Jesus comeu peixe. É a única em todo o Novo Testamento que é descrita que Jesus comeu peixe. Tem esse fundamento ali no texto bíblico?
tem dizendo que Jesus comeu peixe. Após a ressurreição, né? Exatamente, esse é o ponto principal. Porque, apesar de estar ali no Novo Testamento, ela aparece apenas em um dos evangelhos sinóticos, esse evangelho de Lucas, não aparece nos outros evangelhos, tá? Lucas, apesar de ser um evangelho maravilhoso, o que eu vou dizer agora não descredibiliza de forma nenhuma o seu evangelho, ele não conviveu com Jesus, é praticamente um dos únicos ali que não conviveu com Jesus. Ele se vale dos testemunhos de Paulo, de Pedro, para escrever o seu evangelho, mas isso não vem ao ponto. O ponto é que é só ali, em um versículo, em todo o Novo Testamento, e só em um evangelho, que é afirmado que Jesus comeu peixe. E como o Wilson disse, após a ressurreição. E a gente sabe que a ressurreição é um dogma da Igreja Católica, é a doutrina central da fé e da teologia cristã católica. Então, isso já nos abre margem para fazer algumas críticas construtivas a esse texto. E qual a interpretação espírita, segundo Allan Kardec, disso? O espiritismo acredita na ressurreição de Jesus, turma? Pergunto a vocês, espíritas. Em corpo físico? Não. As aparições de Jesus após a sua crucificação foram em corpo espiritual, como Kardec nos ensina bem. O Wilson citou lá, né, o livro A Gênese. E alguém com seu corpo espiritual tem a necessidade de se alimentar? Antes disso, será que Jesus precisaria realmente se alimentar? A gente faz essa discussão depois, mais ao final do texto, né? Mas alguém em corpo espiritual precisaria se alimentar? Obviamente que não, a não ser como recurso pedagógico, para ensinar valores transcendentes. Se Jesus realmente se valeu disso, não foi para endossar ou prescrever o consumo de animais. Foi para ensinar as coisas transcendentes, falar do reino de Deus. Ou seja, essa é a melhor forma de convencer sobre a imortalidade da alma, aqueles apóstolos, aqueles seguidores, seria aquela de se valer de uma refeição ali com eles? Se era essa, no entendimento do Cristo, ele utilizou, mas jamais para endossar. Mas eu prefiro a interpretação de Kardec. Kardec diz que, na verdade, se tratava de uma metáfora. Né? E no caso da multiplicação, essa foi sua pergunta, né, Wilson? Acho que eu me perdi um pouco aqui. Não, que, na verdade, a multiplicação dos pães e dos peixes foi uma metáfora. Jesus, na verdade, saciou a fome daquela multidão de 5.000 pessoas, mulheres, crianças, idosos, famintos, num final de tarde, depois de uma longa peregrinação. Na verdade, com seus recursos magnéticos, ele sacia a fome. Ele não multiplica peixes. Entendi. A gente vê, Rafael, ao longo da história, que a imagem e o nome de Jesus foram utilizados por diversos grupos, pessoas, de acordo com seus interesses e convicções, até gerando diversas guerras santas, sempre em nome de Jesus, querendo conquistar, querendo tomar bem dos outros, de acordo principalmente a Igreja Católica com as suas ideias, seria, então, que usam também hoje ainda o nome de Jesus para manter também esse dogma de se alimentar? Eu não lembro agora o ponto certo, mas você cita uma publicação no teu artigo, onde, acho que é os 4 evangelhos, é isso, Rafael? Onde você cita que no concílio de 1343... sim. Foi retirado do evangelho para agradar o imperador Constantino, porque ele gostava muito de comer carne e beber vinho. Isso. E aí foi solicitado que retirasse isso. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, por favor, Rafael. Sim, né? Eu venho trazendo, turma, nesse artigo, vários caminhos de interpretação. Não que eu concorde com eles. Eu venho trazendo para a gente ter uma visão geral sobre esse assunto. Então, dentro dessas várias interpretações, há um chamado Evangelho dos 12 Santos. Tem um tópico do meu artigo que eu falo sobre os fundamentos apócrifos e de tradições cristãs diversificadas.
Então, nesse tópico, eu trago várias interpretações. Então, uma das interpretações, com base nos evangelhos apócrifos, é esse evangelho dos 12 santos. E ali traz alguns fundamentos, alguns argumentos nesse sentido, que, na verdade, Jesus era, sim, vegetariano, não consumiu nenhum tipo de animais, pregou o vegetarianismo, o amor aos animais, dizendo que não poderia ser diferente, né, devido ao nosso entendimento sobre a figura de excelência de Jesus. E ali ele diz que foram os interesses da época, sobretudo quando a Igreja Católica se institucionalizou naquele concílio de Nicéia, em 325, aliança feita com o imperador Constantino, que se fincou mais as bases de apresentar um Jesus consumidor de animais. Então nós vamos ver os doutores da igreja, respeitáveis, que admiramos muito, né, fazendo todo um endosso, toda uma interpretação de que, por exemplo, o mandamento não matarás, que está lá no Decálogo, não é inclusivo aos animais. Ou seja, os animais podem ser mortos para os diversos fins. Isso não é um pecado, um desvio à lei divina. Então a gente vê Santo Agostinho, quando encarnado, a gente vê Tomás de Aquino, interpretando dessa maneira. Ou seja, no entendimento dessa obra e de outras muitas obras, na própria tradição histórica cristã, a gente vê um interesse de divulgar um Jesus consumidor de animais, endossador do consumo de animais. E o Espiritismo e outras tradições cristãs, que eu demonstro nesse texto, não entendem assim desde aquela época. Só que a tese vencedora foi a tese de um Jesus consumidor de animais. Não sem resistências, mas essas resistências foram perseguidas, condenadas por heresias, por exemplo, os cátaros, que eram vegetarianos, e outros grupos, né, que tiveram aí as suas culturas quase que apagadas, né, epistemicídios, que buscam apagar essas culturas por não concordarem com elas. O pensar diferente, né, foi perseguido. Então, há grupos historicamente vegetarianos que interpretavam Jesus vegetariano que foram perseguidos. E os evangelhos apócrifos, que não são menos importantes, traz também um Jesus vegetariano e proclamador de um amor aos animais. Eu achei interessante, Rafael, aquela, vou chamar assim, de piadinha que você fez no teu artigo, na tentação do deserto, né, onde o diabo disse, né, se és realmente filho do homem, né, diga para essa pedra que se transforma em pão. Aí você fala, ele poderia ter dito que se transformasse em peixe, ou se transformasse em um pedaço de carne, né, mas até você brinca que até o diabo, nesse ponto, foi vegetariano ali, né, com ele, né? Até o diabo se torna vegetariano. É bem interessante aí essa particularidade e nessa tentação dele. E o que te leva, nessa passagem, especificamente, quando ele poderia aí transformar qualquer coisa ali em alimento para ele, que ele passa esses 40 dias, é sabido que para uma pessoa normal é difícil passar por um estágio desse, né? Mas também tem ali do meio para o final do seu artigo, você fala também, acho que é dos livros de Ramatiz, onde ele fala da constituição física de Cristo, né, do corpo que ele se utilizou quando estava aqui encarnado, e que esse corpo dele, por ser de uma matéria já diferente, ter um perispírito diferente do nosso, Ramatiz usa o argumento que ele não precisaria se alimentar que nem nós aqui. Aborda um pouquinho isso para a gente, por favor. Ah, legal. Turma, a piadinha... na tentação no deserto, né, Jesus passa lá um período, segundo a narrativa bíblica, né, e o diabo, na ocasião, oferece para Jesus pão, não oferece peixe, né? Então eu brinquei, né? Olha só, né? Até o diabo se tornou vegetariano, se convenceu do valor do vegetarianismo, né? E Jesus diz ali, né, um ensinamento profundo, né, que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então Jesus ali traz um direcionamento interessante para a gente. Precisamos nos valer de valores transcendentes, morais, éticos, que, interpreto eu, inclui também a consideração ético-moral pelos animais.
Não poderia ser diferente, né? Então, lá, nesse tópico que eu falo de outros fundamentos, eu trago ali interpretações de Ramatiz, considero muito a obra de Ramatiz, adoro estudá-la, e Ramatiz trouxe muitas interpretações sobre a alimentação de Jesus, sobre a grandeza espiritual de Jesus, e eu trago ali alguns pontos no texto, e na verdade eu queria trazer muito mais, mas não deu tempo. E além do Ramatiz, eu trago também a interpretação de Jean-Baptiste Rustem, em Os Quatro Evangelhos, que também tratou da alimentação de Jesus, né, e tratou também do corpo de Jesus, né, que tem toda uma polêmica em torno disso, toda uma discussão, que não é a discussão do texto, tá? O texto não está ali fazendo nenhum juízo de valor sobre essas obras, apesar de eu particularmente admirá-las. Estudo de tudo e retenho o que acho interessante. Então, tanto Ramatiz quanto Jean-Baptiste Rustem, o Rustem vai um pouco mais além, vão dizer que Jesus não tinha necessidade de se alimentar. E Jean-Baptiste Rustem ele vai além porque ele diz que Jesus não tinha as necessidades humanas, muito mais do que só de alimentação, não tinha nem necessidade de dormir, do sono e tudo mais. Por quê? Porque a veste de Jesus é a nossa veste do futuro. Jesus representa aquele modelo de futuro que nós chegaremos, não só enquanto mente, enquanto coração, mas enquanto também uma biologia mais evoluída, uma ultrabiologia espiritual. Então, nesse sentido, ele não tinha necessidade de se alimentar, a não ser que ele quisesse, como recurso pedagógico, para ensinar as coisas transcendentes. Então, o Ramatiz fala um pouquinho da infância de Jesus, né, e fala dessa desnecessidade dele. E Jean-Baptiste Rustem fala a mesma coisa. E eu trouxe também, e recomendo para vocês um livro, que é do professor Edson Ramos de Siqueira, querido amigo, manda aqui um abraço para ele, palestrante espírita, escritor espírita, professor de etologia, né, que estuda o comportamento dos animais, e ele traz vários fundamentos em seu livro, chamado, deixa eu pegar aqui, acho que é Alimentação Evolutiva, e ali ele traz a interpretação dele com base em vários fundamentos, Emmanuel, Humberto de Campos, Ramatiz, a ciência e tantos outros fundamentos de que Jesus também, através de um estudo minucioso, não consumiu nenhum tipo de animal. E eu trago também, turma, nesse artigo, mais de 10 tradições cristãs contemporâneas, sobretudo contemporâneas à época que nasce o Espiritismo codificado, no século XIX, que também apresentam um Jesus não consumidor de animais. E também orientam os seus adeptos, através dos seus conselhos de medicina e de nutrição, a não consumir animais. São mais de 10 tradições cristãs contemporâneas, muito maiores do que o Espiritismo, em termos de adeptos, de números. Então isso é interessante. Há um cristianismo apresentando um Jesus amigo, protetor e proclamador de uma ética de libertação animal. E nós espíritas? Estamos fazendo isso ou não estamos fazendo isso? Não estamos fazendo. Ou, pelo menos, se estamos fazendo, bem longe do ideal. Porque as pessoas do movimento espírita, no meu modo de ver, na minha experiência de vida, não têm chegado ao vegetarianismo ou ao veganismo pelo espiritismo. Pelo contrário, muitos têm se afastado do espiritismo por causa que, com muito respeito a todos os expositores espíritas, me valho muito do ensinamento, da experiência de cada um deles, muitos têm apresentado um Jesus despreocupado com a ética e o direito animal. Já ouvimos até vídeos aí com milhares de visualizações, né, de expositores renomados do movimento espírita. E, turma, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. Isso aqui é uma crítica construtiva pontual a uma coisa. Muitos apresentando que a tradição de Kardec, a tradição de Chico, é o consumo de animais. Como é que isso chega aos ouvidos das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos? A gente diz que o Jesus espírita é um Jesus que endossa e que prescreve o consumo de animais. É aí que eu foco, que tem uma
uma falha grave na formação. Porque a gente não está chegando no vegetarianismo, no veganismo, como o mundo está chegando, pela nossa amada doutrina espírita que prescreve o amor. Então, por isso que eu faço todo um trabalho para chegar no final desse artigo e apresentar um Jesus espírita, à luz do espiritismo, com várias fundamentações, que é um proclamador de uma ética divina de libertação animal, não só humana, mas também não humana. E um outro fundamento, Wilson, que eu apresento nesse artigo, é um livro de lavra católica, agora, recente, de 2015, né, de 2 frades capuchinhos, teólogos e filósofos, editado pela Paulinas, ou seja, no seio da Igreja Católica, chamado A Vida dos Outros, Ética e Teologia da Libertação Animal. Sabe o que eles fizeram, turma? Interpretando o Antigo Testamento, interpretando o Novo Testamento, com base em Jesus e também em Francisco de Assis, criaram uma teologia de libertação animal. E nós, espíritas, não vamos fazer isso? Olha só, né? Como essas comparações, esses contrastes que eu costumo fazer como recurso pedagógico são importantes. Para a gente ver se a gente tem apresentado realmente um Jesus ao movimento espírita, enquanto movimento espírita, que nos estimula, nos motiva a não mais explorar e consumir os animais, num tempo de uma crise ambiental sem precedentes, sobretudo derivada do consumo e da criação de animais. Vide Covid-19. É um tema que a gente tem, às vezes, dificuldade para introduzir nos centros espíritas, né? Quando a gente fala que vai falar sobre alimentação, sobre animais, algumas pessoas olham de um jeito diferente, né? Até a gente citou alguns centros têm dificuldade para iniciar o trabalho com animais, né, por resistência da sua diretoria, achando que não é conveniente colocar animais dentro do centro espírita, né? Tem um comentário aqui da Shirley Mendes, ela fala, né, que na prece ele fala o pão nosso, né, de cada dia nos dai hoje, né? Nos dai o pão, né? E aí como sentido do pão físico e o pão espiritual, né? Bem bacana. Eu queria... não foi o peixe nosso de cada dia nos dai hoje, né? Não foi o peixe. No teu artigo ainda, tu cita aqui na parte que a Revolução Industrial, ela serviu como alavanca para estimular o consumo de bens não necessários, né? Que a gente pegar o que é supérfluo, porque foi necessário através da produção. E no decorrer aí do tempo, se a gente for lembrar, propaganda de cigarro, que antigamente a gente via como uma coisa normal, né? Com aqueles cowboys bonitos, né? Aqueles caras com carrão, com mulheres bonitas fumando, né? Que era o sucesso, né? Que era até os slogans. Hoje em dia foi proibido porque o pessoal tomou consciência, ainda se vende o cigarro, mas hoje já coloca aquelas imagens mais fortes, avisa que faz mal para a saúde. Será que a gente vai chegar num tempo desse, Rafael, do consumo de carne também, porque hoje a gente vê a propaganda, vamos falar aí de alguns laticínios aí, de algumas indústrias da carne, que contratam atores globais a peso de ouro, cantores famosos, né, para fazer a propaganda da carne, e como se era feito com cigarro antigamente. Será que a gente vai chegar num tempo também onde essa propaganda da carne ela vai ser proibida ou vai ser mostrado também essa dor que a gente causa e não esse lado bonito da carnezinha cortada em bife na prateleira limpinha, onde a gente não tem ideia do que acontece com nossos irmãos nos laticínios, nos frigoríficos, nos abatedouros? Sem dúvidas, né? Eu diria que a gente já está vivendo, em parte, esse período. Porque, por exemplo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela já coloca as carnes processadas, os embutidos, como carcinogênicos. Está no mesmo grupo de carcinogênicos do tabaco, do amianto, do óleo diesel. Então, isso já está conosco, acho que desde 2006, por aí. A Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde. Né? Então, da mesma forma que nós não prescrevemos o uso do tabaco, não deveríamos oferecer nas casas espíritas e prescrever ou endossar, né, o consumo dessas carnes processadas, pelo menos. Bacon, presuntos, mortadelas, né, salsichas, linguiças, né, essas coisas. Está lá. Grupo 1 é carcinogênico.
Tem evidências suficientes que demonstram isso. E a carne vermelha está no outro grupo, em seguida, que é um grupo de potencialmente cancerígenos. E há vários outros estudos que já demonstram que são, sim, cancerígenos, né? Favorecem aí o surgimento de vários tipos de câncer, e não só de câncer, como outros tipos de doenças. Até na live anterior a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, isso, eu citei um órgão só. Existem vários outros. Claro que a gente ainda não tem uma publicidade massiva sobre isso. Tem em mídias mais informais. A gente tem vários youtubers, a gente tem vários canais de veganismo, de médicos vegetarianos, de médicos veganos. Temos o MOVE aqui, né? O Movimento Espírita, demonstrando isso, colocando em evidência isso. Mas, né, ainda não é muito publicizado assim. Por isso que a gente precisa ter senso crítico de pesquisar, porque isso diz respeito à nossa saúde, à nossa encarnação, à saúde dos animais, o bem-estar deles e de todo o planeta. Então, venha logo o dia que nós vamos ter propagandas avisando dos riscos para que cada um faça informado, use do seu livre-arbítrio de maneira informada, né? Então isso é muito importante que venha à tona, mas já tem muita coisa por aí. Aí cabe a cada um de nós pesquisar, se informar. Acho que o Wilson caiu. Ah, não, você está aí, né? Não, estou aqui, é que eu deixei só você para falar. Wilson, uma coisa importante. Nós passamos por um processo de dessensibilização ou de insensibilização em razão aos animais muito grande. As publicidades servem muito para isso, nos dessensibilizar em relação à vida e aos direitos dos animais. Então, quando a gente vê as publicidades, né, do animalzinho dançando, feliz, sorridente, a gente sabe, no fundo, que a realidade deles não é essa. Então, essas propagandas, publicidades, servem a essa finalidade, a apagar do nosso coração, a não ensejar uma dissonância com uma dissonância cognitiva com a realidade verdadeira dos animais nos matadouros, em abatedouros, para que os nossos valores não entrem em contradição com aquilo ali que está sendo apresentado. Então, há uma lavagem cerebral para que não enxerguemos essa realidade. E nós espíritas não podemos cair nessa lavagem, né? É verdade. Eu ia pedir para... Acho que quem está te ajudando aí é o Breno, né? Uhum. Eu ia pedir para o Breno colocar aí para a gente uns 2 documentários que tem... Eu vi que lá no site de vocês tem alguns, né? Mas coloca uns 2 documentários aí para que as pessoas possam assistir, para que eles vejam realmente a realidade da vida dos animais antes de serem... chegar no supermercado nas bandejinhas bonitas para a gente, né? O franguinho bonito, a carne. Então, Breno, eu peço que você coloque aí para a gente, aí, por favor, o pessoal possa assistir posteriormente, para ter uma ideia. Rafael, a gente já está chegando aí a quase 1 hora de conversa. Passa rápido, né? Passa rápido. E eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais sobre esse artigo que você fez, as conclusões que você chegou, e eu quero que você me responda enfaticamente no final. Comeu ou não comeu peixe? Na tua opinião, né? Sim, sim. Então, turma, como considerações finais, o que eu fiz foi apresentar nesse texto um Jesus à luz do Espiritismo, ou seja, com bases em várias citações cruzadas dos bons espíritos que a gente considera muito e se vale deles na nossa vivência espírita como referenciais. Emmanuel, Humberto de Campos, Casimiro Cunha, Joana de Ângeles, dentre o André Luiz e seus instrutores. Então eu busquei cruzar vários textos que demonstram que Jesus vivenciou uma ética de amor e de libertação dos animais. O Jesus à luz do Espiritismo. E eu cruzei apenas alguns textos dentre tantos outros textos que não caberia aqui nesse artigo. Tá? Então, o Espiritismo nasce com uma vocação de apresentar para a gente um Jesus não endossador e não consumidor de animais. Eu nem utilizei as outras vertentes de interpretação para isso. Só coloquei ali como complemento no texto. E, além disso,
Ao final, então, eu vou fazendo perguntas para que nos leve a perceber que há um Jesus como fundamento e como chave para essa ética divina de libertação animal, e esse Jesus não está sendo apresentado por nós enquanto movimento espírita. O amor dele está sendo voltado apenas para os humanos, não para os seres não humanos, passando também pela abstenção de não consumi-los, pela abstenção de consumi-los. Então eu faço um apanhado de textos sobre isso e chego à conclusão, que para mim é óbvia, que já estava em meu coração, o Jesus que eu conheço, que eu converso todos os dias, que eu compreendo, é um Jesus que não consumiu animais, não tinha essa necessidade de consumir animais, e nós estamos falando, como eu falo ao juvenil, apresentar uma ética dessa, eu busco demonstrar que Jesus, como sabemos, é o governador planetário. Ele foi o engenheiro da nossa Terra. Então, a sua vinda ao orbe, há 2000 anos, nascendo numa manjedoura, com todos os reinos, como o Wilson já falou, é uma representação fantástica de que a convivência deve ser em unidade, harmoniosa, não exploração e crueldade como é feito hoje em dia. Como é que o formador, o co-criador do planeta vai desconsiderar a vida dos outros reinos e considerar a vida só da fase de humanidade? Não tem lógica, não tem racionalidade nisso. Então, o Jesus governador planetário, um Jesus que vem há 2000 anos na manjedoura, um ser que está muito, muito, muito além da fase de humanidade, evolutivamente dizendo, como nos diz a codificação, a revista espírita e as obras subsidiárias, com a necessidade de consumir animais e de ainda ser utilizado como um endossador dessa prática. Não tem sentido. E tantas outras tradições cristãs estão apresentando esse Jesus, o Jesus como o fundamento, a chave máxima da libertação dos animais. Eu acho que é contraditório a gente apresentar um Jesus sem esse viés. Sem esse viés. Eu acho que é por aí. Vou pedir, não sei se o Breno já colocou, que eu não prestei atenção, mas se não colocou, eu vou pedir que coloque o link do artigo completo, para que todos tenham a oportunidade de ler, e aí já, como eu já fiz menção na live passada, que convido a todos a conhecerem o site do MOVE. Fala o site para a gente, Rafael. eticaanimalespírita.org. Bem fácil. eticaanimalespírita.org. Como eu falei para vocês, é um site muito bonito, ele remete a gente a uma paz, a uma tranquilidade, é diferente desses sites modernos, e convido lá, vai ter bastantes artigos, citações, mas eu convido a todos, em especial, a ler esse artigo que o Rafael publicou, se Jesus comeu peixe ou não, né? Reflitam sobre os argumentos, reflitam sobre as colocações dele ali, e o que a gente quer é que cada um tire as suas conclusões, não é que cada um assuma a ideia e os pensamentos do Rafael, não. A ideia dele é que a gente pense que é isso que o Espiritismo quer que a gente faça, né? Que a gente reflita, compare, pesquise, vá atrás de informações, e aí sim tiremos as nossas conclusões, que eu tenho certeza que esse é o objetivo do Rafael. Mande suas críticas, preciso delas, né? Preciso dessas críticas, dessas considerações ao texto. É bem importante. Eu falei no começo para todo mundo colocar um copinho de água aí para os seus animaizinhos. Quem não colocou, que ainda dá tempo, pega um copinho d'água. Que agora eu vou convidar o Rafael para a gente fazer uma oração final, e eu até estava conversando com ele, a gente vai colocar aqui uma música que eles se utilizam nos podcasts, do Movecast, perdão, que eles estão fazendo sobre o livro do Evangelho dos Animais, que é a história da Fifi, do Evangelho lá da Sandra Calado, da SEAMA. Inclusive, Rafael, tá confirmado mesmo, viu, pessoal? A Sandra Calado, domingo que vem. Ela teve um problema no outro, a gente teve que substituir pelo Dr. Paulo, né? Mas que não foi
que também foi muito bom, Dr. Paulo César Fructuoso. Mas domingo que vem já está confirmado a Sandra Calado, a gente vai conversar sobre assistência espiritual para os animais. A Sandra, que tem aí mais de 15 anos de experiência aí no centro espírita dela, que é o primeiro centro espírita do Brasil, exclusivo para atendimento de animais. Então, ela vai estar aqui conversando conosco, contando a sua experiência e falando também sobre esse livro, né? O Evangelho dos Animais, que ela é a médium que psicografou aí através da equipe espiritual da SEAMA. Então, convido a todos agora a gente fazer uma oração final. Vou pedir para o Rafael fazer essa oração para a gente. E vou colocar uma musiquinha aqui que eles usam nesses movecasts dele. Depois dessa oração, a gente vai estar encerrando a nossa conexão, agradecendo a todos aí pela paciência conosco, pedindo que Jesus nos abençoe sempre e fique sempre conosco. Rafael, peço que você faça o nosso encerramento agora. Muito obrigado. Maravilha. Turma, gratidão mais uma vez pela presença, pela interação, ao Wilson, ao canal nas redes da caridade. E me desculpem qualquer coisa, estou aqui me esforçando para apresentar esses conteúdos que a gente vem estudando com o máximo de respeito, com o máximo de consideração possível a todos vocês, tá bom? Então vamos à nossa oração, vamos fechar os nossos olhinhos, conversar com o nosso Pai Maior, com o nosso divino amigo Jesus, com o nosso querido Francisco de Assis e toda a espiritualidade franciscana, e agradecer a todos eles pelo carinho, pelo amparo, pela instrução, pela proteção que vem nos dando há tanto tempo, trazendo a certeza de que não estamos órfãos, nem nós humanos, nem os seres não humanos. Amado Jesus, tua governança à Terra é o maior presente que recebemos e rogamos mais uma vez que fortaleça a nossa mente, fortaleça o nosso coração, fortaleça o nosso movimento espírita, todas as tradições, que nos ajude a vivenciar esses princípios cristãos que abraçamos, que nos ajudem a transformar as nossas práticas cotidianas em amor, em bondade, em respeito a todas as criaturas, que nos dê força e coragem para modificar os nossos hábitos pessoais e no movimento espírita, que reforce, Senhor, as nossas noções de caridade, de justiça, de amor, para que possamos vivenciar em harmonia com toda a natureza, com toda a terra. E assim, Jesus, recordando a prece de Francisco de Assis, que um dia disse assim: Altíssimo Senhor, iluminai as trevas do meu coração, dai-nos uma fé verdadeira, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei-nos, Senhor, o reto sentir e o reto conhecer, a fim de que possamos agir conforme a tua soberana vontade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado a todos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Muito obrigado. Obrigado, turma.